Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início às aulas referentes a FaceD, certo? Vamos conhecer aqui um pouco como funciona, qual é a estrutura por trás do FaceD. Vamos ver como é o seu funcionamento aqui, a base, né, do nosso conhecimento. Vamos estar vendo aqui nessa aula a base das aulas práticas, podemos dizer assim, certo? As aulas práticas, obviamente, vai ter conteúdo além de prático, teórico, né? Pois a gente está sempre falando, explicando e, obviamente, sempre a gente costuma trabalhar dessa maneira, não é só mostrando, explicando o motivo, porque que a gente está fazendo aquilo ali, explicando o, a mecânica e a eletrônica ali por trás de um determinado é, serviço no qual a gente venha a abordar, certo? Bom, a gente tem na tela a primeira imagem aí aberta. Essa imagem, ela fala, né, sobre componentes do sistema de FaceD. Então é importante que a gente saiba quais os componentes referentes ao sistema de FaceD, o que tem no conjunto, por que é codificado, certo? Para que possamos ter um bom entendimento na hora de efetuar o reparo. Pois quando se vai fazer um reparo e você não entende como é que funciona determinado componente, qual é o comportamento, você acaba se perdendo nos testes, acaba não saindo como você queria, tendo dificuldade. Quando você sabe como funciona, para que serve, então sua análise melhora, seus testes melhoram e, consequentemente, isso vai te trazer um resultado melhor, certo? Então, temos aí os componentes que compõem esse conjunto aí do FaceD. Dentre eles, temos componentes no qual são codificados, ou seja, são componentes no qual ele possui uma conexão, um número de série, né, que funciona apenas no seu aparelho de origem. Ou seja, mesmo que ele seja original e a gente remova e coloque em outro aparelho, não irá funcionar. Creio que muitos de vocês já tenham esse conhecimento, certo? Isso se dá devido a uma criptografia que esses componentes têm. Essa criptografia só funciona na placa original, certo? E para que o FaceD funcione, é necessário que esteja conectados na placa original todos os componentes que são codificados. Então, se a gente tem problema em um, se foi trocado um, já não funciona. Embora existam técnicas na qual a gente consegue reparar, né, recuperar, por exemplo, o Fluid Illuminator, mesmo você não tendo original, porém acaba dando um pouco mais de trabalho, um pouco mais de custo para o cliente final. Então vamos começar conhecendo esses componentes, certo? Vou começar da esquerda para a direita. A gente tem nessa posição aí, isso é referente da linha iPhone X até o 11 Pro Max, vem basicamente com essa organização, certo? Ou seja, essa sequência. Então você pode estar se baseando, certo? Então a gente tem do lado esquerdo a câmera infrared ou câmera infravermelho, traduzindo aí para o português. Essa câmera ela vai ler a luz infravermelho, como o próprio nome dela já diz. A gente vai entender um pouco melhor o seu funcionamento mais à frente, certo? Então essa câmera infravermelho ela é codificada com o aparelho, certo? Então ela é insubstituível. Essa câmera a gente não se pode trocar. Ela é uma dos componentes codificados. A gente precisa que ela esteja no aparelho para que o aparelho funcione Face ID. Se a gente troca, não funciona, certo? Então temos aí a câmera infrared. A gente vai ver daqui a pouco no microscópio, está mostrando para vocês. Posteriormente a isso, temos aí o Fluid Illuminator. O Fluid Illuminator seria o emissor, né, de luz. Esse Fluid Illuminator tem acoplado junto com ele também o sensor de proximidade. Então ele é uma cápsula, um encapsulamento
que leva dois componentes ali no seu encapsulamento, que seria o emissor de luz e seria o sensor de proximidade. O emissor de luz nada mais é do que um LED. Porém, ele também é codificado. Ele tem a sua codificação para funcionar apenas com o aparelho original. A gente chega na parte central, a gente tem o alto-falante e a gente tem o sensor de luz ambiente. Sensor de luz ambiente, conhecido também como ALS, ele não é codificado, certo? Assim como o alto-falante, que é apenas soldado no próprio flex do Fluid Illuminator, que é o mesmo flex do sensor de luz ambiente, certo? Então, o sensor de luz ambiente, ele não é codificado. Então, os dois primeiros, câmera infrared e o emissor de luz, que seria o Fluid Illuminator, não é. Também é, perdão. Certo? Então, câmera infrared codificada, emissor de luz codificado. Chegando na parte central, o alto-falante não é codificado, a gente pode substituir ele caso venha a parar. E o sensor de luz ambiente, ou ALS, também não é codificado. Não vai impedir que funcione o Face ID. Mas quando a gente fala em True Tone, né, aquele filtro que se tem nas telas dos iPhones, esse sensor precisa ser o original, senão a gente não vai ter o True Tone funcionando, certo? Então, para o Face ID, o sensor ALS, o sensor de luz ambiente, ele não é codificado. Eu posso trocar ele que vou ter o funcionamento aí do Face ID, porém eu não terei True Tone, certo? Passando agora para a direita, temos mais dois componentes, que seria a câmera principal, que é a câmera frontal comum, normal. Ela também não é codificada, certo? Então você pode trocar ela caso ela venha dar defeito. Em alguns momentos ela dá defeito e a gente precisa estar substituindo. A gente substitui só ela. Corta a blindagem, remove a resina para remover ela. E assim faz a troca, mantendo o conjunto original. E, por fim, a gente tem o projetor de pontos ou dot projeto. Esse projetor de pontos, como o próprio nome dele já diz, vai emitir mais de 30 mil pontos no seu rosto, né, e a seu redor, formando assim uma imagem 3D. Essa imagem 3D é o que vai codificar aí o seu rosto para que funcione o Face ID, certo? Então temos aí os componentes no qual fazem parte daí do circuito, né, da parte de Face ID. Esse conjunto fica todo na parte superior do aparelho, como vocês podem ver. A partir da linha 13 muda ali o formato, porém os componentes permanecem o mesmo, muda o formato, muda até a forma de se fazer o reparo, por exemplo, no Dot Projector, porém se mantém-se os mesmos componentes, certo? Muda também a sequência ali, a gente vai estar vendo um pouco mais à frente. Aqui a gente tem, pessoal, o conjunto TrueDep, certo? O conjunto TrueDep. A gente tem um exemplo aqui desse conjunto, e eu, como eu falei para vocês, eu tenho um conjunto, eu vou até fazer uma correção, que essa sequência, ela vai até o iPhone 12 Pro Max, certo? Como eu estava explicando, falei até o 11 Pro Max, mas vai até o iPhone 12 Pro Max. A partir do iPhone 13, ele muda a sequência e o formato. Então, o que a gente viu sobre os componentes serve até o 12 Pro Max, só para recapitular. Certo? Então, ó, temos aqui o conjunto TrueDep do iPhone 12 Pro Max, vocês viram como é a organização. Do lado esquerdo a gente tem a câmera infrared. Do lado direito a gente vê que tem dois componentes juntos. Um é a câmera frontal e o outro é o Dot Projeto. Dá para ver que o Dot Projeto ele é um pouco, né, ele é mais branco aí na imagem e quadrado, certo? Do seu lado direito a gente tem outra imagem. Embaixo tem, inclusive, né, iPhone 14 Pro Max. O que seria isso? É o mesmo conjunto TrueDeps, porém a partir do iPhone 13, como eu falei para vocês, muda. O que a gente tem do lado esquerdo? A gente tem o Dot Projector e a gente tem do lado do Dot Projector, né, que no meio dos três componentes, você vê que os componentes agora estão mais juntos, a gente tem a câmera infrared, certo? A câmera infrared.
Do lado direito a gente tem a câmera frontal. É importante salientar para vocês que a câmera frontal, a partir do 14 Pro Max, ela também tem uma criptografia que quando você troca e você vai tentar abrir a câmera frontal, ela congela, não tem sim um funcionamento correto, certo? Então é necessário a gente copiar uma configuração que tem nela e fazer um procedimento de gravação. É um procedimento que a gente pode estar adicionando também aqui no treinamento à medida que apareça aqui para a gente. Esses modelos a gente vai gravando e vai adicionando, sempre atualizando aqui o treinamento para vocês, certo? Então aqui fica para vocês verem a diferença. A gente vai aprofundar ainda mais daqui a pouco. Aqui a gente tem, isso aqui é mais para vocês, para quem não tem esse devido conhecimento, vocês conhecerem os componentes, identificar melhor, se familiarizar, digamos assim. Então a gente tem aí o exemplo de componentes do flex auricular, fluid illuminator e sensor de luz ambiente, ou seja, então são componentes no qual a gente tem juntos aí, né? Então a gente tem do iPhone 11, a gente tem do iPhone 12 e aí do iPhone 13, levando em consideração que o iPhone 13, como vocês podem ver, ele é um flex independente, o auricular já está solto, né, do flex. Então, vocês viram aí os modelos desses componentes. A gente está só iniciando a aula. Aqui, pessoal, eu vou até tirar aqui minha câmera para vocês verem melhor. Bom, aqui a gente tem a diferença da linha 13 para a linha 14. A gente vê que já teve algumas modificações. A gente vê que a gente tem da família 13 para a família 14, ó, muda aqui um pouco o formato, muda a organização dos componentes, certo? Ó, vocês podem ver aí. Então a gente tem a câmera, a gente tem o dot projector e a gente tem a câmera infrared aqui no iPhone 13 Pro Max. Câmera infrared e dot projector junto do lado direito do conjunto. No 14 Pro Max, a gente tem aqui do lado direito a câmera, a gente tem a câmera infrared no centro e a gente tem o dot projector do lado esquerdo. Então, foi invertido. Então fica só para critério de informações aí para vocês. Aqui a gente tem o Face dele, o Dot Projector aberto. Do lado esquerdo a gente tem o modelo, né, do iPhone X até o iPhone 11 Pro Max. A gente atualiza para o iPhone 12 Pro Max, certo? Ele segue esse mesmo padrão que a gente tem. Essa parte de cima aqui mais esbranquiçada é uma lente, certo? Inclusive, quando a gente fazia, eu reparo, na moda antiga, então quando aparece, a gente não pode danificar ela. Às vezes na remoção você acaba danificando. Então a gente tem, ó, essa lente aqui. Abaixo a gente tem o conjunto aqui do LED, do Face ID. A gente tem o diodo, que é o que acaba danificando. A gente tem que remover e fazer o jumper. A gente tem esse LED, ele é codificado, certo, pessoal? O LED que emite os 30 mil pontos aí no seu rosto. Aí quando a gente passa para o lado direito, a gente tem o modelo da linha 13, ó, como mudou aí o formato. Como vocês podem ver, esse formato dele muda. Aqui a gente tem o LED no iPhone da linha 13 e do seu lado direito a gente consegue enxergar a câmera infrared. Essa aqui é a câmera infrared. Então vocês veem que ele está num conjunto só, não está mais separado agora. Lá no encapsulamento, quando vocês veem, ele vai estar lá separadinho. Cada um vai ter sua lente independente. Porém, quando você separa, você consegue ver que ele tem, que ele é numa estrutura só. Os dois são numa mesma estrutura. Nesse aqui do da linha 3, está faltando aqui o circuito, no qual a gente faz a troca, certo? Aqui, pessoal, a gente tem, aqui a gente tem o Fluid Illuminator, certo? O sensor. A gente tem o da linha X até 11 Pro Max e o da linha 12, ó, muda um pouco o formato, muda também as partes das ilhas de solda.
tem esse material nas aulas práticas. Então, vocês enxergam aqui, ó. Essa parte você vê que está branquinha, ela seria o LED que emite a luz, seria onde tem a codificação. Essa parte de cima, onde tem as duas bolinhas ali, ó, uma bolinha e o outro que é chega a ser uma bolinha cortada um pouco, é o sensor de proximidade, certo? E aqui, quando a gente vai passando aqui, a gente vem falar a respeito um pouco sobre o hardware, né, do Face ID. Então, o hardware do Face ID, pessoal, se dá, né, pela câmera infrared, como eu já mostrei para vocês. Ela captura uma imagem infravermelho do seu rosto. A gente tem o Dot Projector. O Dot Projector ele é o projetor de pontos, então ele vai projetar mais de 30 mil pontos no seu rosto. Esses pontos você não consegue ver a olho nu, pois a faixa de luz é imperceptível para os olhos humanos. Então ele vai mapear uma imagem 3D com esses 30 mil pontos emitidos para se formar essa sua imagem, a imagem do seu rosto. A gente tem o Field Illuminator. O Field Illuminator ele emite uma luz infravermelho para garantir que o seu reconhecimento funcione em várias condições de iluminação, incluindo na escuridão total. Inclusive, vou até mostrar aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona. Uma imagem que eu capturei minha, agora há pouco. Vocês vão ver aqui como é que funciona essa parte aqui do 3D e da luz, na verdade da luz infravermelho, ó. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, eu tô com o meu aparelho. Essa imagem, pessoal, eu peguei pela câmera da minha assistência. Apaguei as luzes, a câmera ela tem um infravermelho que consegue captar as imagens à noite. Esse infravermelho ele enxerga a nossa radiação, a radiação que nosso corpo emite. E, consequentemente, ele também consegue enxergar a luz infravermelho, já que a câmera ela tem infravermelho e a luz que emite infravermelho, então a câmera consegue pegar perfeitamente. E vou mostrar para vocês aqui como é dado. Ó. Veja que eu vou cadastrar a luz, começa, ó, começa a piscar. Esse é o Flood Illuminator no meu rosto, emitindo essa luz no meu rosto. Ao mesmo tempo que o Dot Projector está emitindo uma luz com os 30 mil pontos, formando essa imagem. Vou mostrar aqui para vocês novamente, formando essa imagem 3D do meu rosto. Ó. É muito rápido. Ó. Nosso olho não consegue enxergar, porém a câmera consegue, pois tem o infravermelho da câmera. Então, ó, é bem bacana. Eu vou até deixa eu me ativar aqui, ó, para vocês verem o microscópio. Eu vou pegar aqui meu aparelho. Colocar no aplicativo que vai ativar tanto o Flood Illuminator quanto o projetor de pontos. Vocês vão ver que ele está piscando, ó. Daqui, pronto. Nesse momento, ó, você vê que tem uma luz aqui, ó, roxa. Essa luz aqui é o Flood Illuminator. Ó. Do lado direito, você vê que agora abriu uma outra luz, ó, que a gente não consegue enxergar a olho nu. Ó. Aqui, ó, esse é o Dot Projector, tentando projetar os 30 mil pontos aqui no meu rosto, porque esse aplicativo, o Eggs, está captando a parte do meu rosto aqui. E aqui o Flood Illuminator. Essa luz aqui que você vê aqui, pela câmera você não consegue ver a olho nu. Essa luz aqui serve justamente para quando você estiver num ambiente que seja escuro, você consiga desbloquear o seu aparelho. Então, quando a gente está à noite, em algum ambiente que seja escuro, você desbloqueia porque essa luz infravermelha ela reflete nesse seu rosto. Ela acende no seu rosto para que possa captar. E quem vai fazer a leitura? A câmera infrared. Certo? Então aí, bem bacana esse teste aí. Vocês podem estar fazendo com o aparelho de vocês. Apaga as luzes e vê
na câmera. Vamos passar aqui para o próximo. Então aqui, ó, a gente tem o processo de reconhecimento facial, certo? Como é que funciona esse processo de reconhecimento facial? No reconhecimento facial do Face ID, a gente tem a captura de imagem. Então você olha para o seu iPhone e a câmera, né, 3D é ativada e começa a capturar os seus dados faciais. Seria fazendo a emissão dos 30.000 pontos. Então cria-se um mapa, né, 3D pelo projetor de pontos que emite esses pontos infravermelhos no seu rosto, como você viu na câmera ali, a gente não consegue ver a olho nu. Então a câmera infrared captura esse padrão, certo? Então esses dados, pessoal, tem um processamento desses dados, no qual esses dados são capturados pela CPU, que vai transformar esses dados em um modelo matemático detalhado do seu rosto, ou seja, um comando matemático que seria essa criptografia, de modo grosseiro para que vocês entendam. Então a gente tem a chamada aí autenticação. Essa autenticação é o modelo matemático do seu rosto, quando você olha para ele, é comparado com os dados faciais armazenados, ou seja, esses dados armazenados, toda vez que você vai desbloquear, ele é comparado com o seu rosto. Se tiver correspondência, o aparelho vai desbloquear, o iPhone vai desbloquear. Se não tiver, ele não vai autenticar, então não vai desbloquear. Então, recapitulando aqui, pessoal, para que vocês entendam. Reconhecimento facial, a gente tem a captura de imagem, que é quando você olha para o iPhone e a câmera 3D é ativada e começa a capturar os dados faciais. Depois, a gente tem a criação do mapa 3D, onde o projetor de pontos emite os mais de 30.000 pontos infravermelhos no seu rosto, que é emitido ali a luz infravermelho pelo Fluid Illuminator, para que consiga ter essa leitura. Então a câmera infrared faz essa captura. Então tem-se um processamento de dados capturados pela CPU que transforma esses dados em um modelo matemático detalhado do seu rosto. Então quando você vai desbloquear esse aparelho, tem-se uma comparação da imagem 3D que foi mapeada, está guardada e armazenada, com a pessoa que está olhando real. Então, se coincidir esses dados que foi montado do seu rosto, coincidir com o rosto que está olhando para a tela, vai se ter um desbloqueio. Se não coincidir, não vai permitir que desbloqueie, certo? Então, esse é o processo de reconhecimento facial, para que se grave, para que se desbloqueie, ou então não bloqueie, né? Não permita o bloqueio do seu iPhone, certo? Prosseguindo aqui, a gente tem aqui, vamos falar um pouquinho sobre falhas. Então a gente tem a falha que acontece bastante, que é por dot projeto. Então essa falha, ela é bem corriqueira. Vou ativar aqui. Então, seria o dot projeto falhando, ó, seria esse camarada aqui falhando, ó, dot projeto. Quando você tem essa falha de dot projeto, você vai ter na tela uma mensagem como na imagem da esquerda. Foi detectado um problema com a câmera 3DEP. O Face ID foi desativado. Então, você remove esse 3DEP do aparelho, faz uma leitura em alguma programadora da marca que você tiver disponível e vai se informar se está funcionando o 3DEP, se tem uma falha ou não. Se tem uma falha, a gente caminha para o reparo do 3DEP, que está nas outras aulas. Então a gente pode fazer esse reparo do 3DEP tanto via tag, que é o procedimento mais novo que a gente tem agora, ou a moda antiga, que seria separando aqui, ó, o prisma do matrix
copiando as informações do flex original para um flex de uma marca específica, JC ou qualquer outra, removendo o MOSFET, fazendo jumper, depois fazendo um alinhamento do matrix com o prisma, e assim testando se o alinhamento está funcionando. É um procedimento um pouco mais demorado de se fazer, de que a tag, obviamente. Então a gente tem esses dois modos de reparo, certo? Por falha do Dot Projeto. Quando você repara o Dot Projeto, então o aparelho não tem um defeito do Dot Projeto, observe a imagem da direita. Você vê que tem a foto, a imagem, o ícone ali do Face ID, e não me tem uma mensagem. Quando não me tem uma mensagem, mas mesmo assim o Face ID não funciona, então a gente caminha para uma outra análise, certo? A gente caminha para uma outra análise, que geralmente pode citar por o Flex do Flood Illuminator, que também vem, o ALS. Então, ó, quando você tem essa imagem aqui, que não me apresenta falha, a imagem da direita, que não tem falha, você vai clicar para configurar e pode acontecer com vocês a seguinte situação aí, ó. Do lado esquerdo a gente tem o Face ID não está disponível, tente configurar o Face ID mais tarde, aperta OK. Não libera para que você configure, certo? Se não libera para que você configure, então a gente vai fazer uma análise referente ao Flood Illuminator. Esse flex aqui, ó, do Flood Illuminator. Ó. Vê se tem defeito por aqui. Pois, se não tiver lendo, se flex estiver rompido, não estiver funcionando, ou não estiver lendo aqui, ó, esse sensor aqui, ó, ele é codificado. Esse é o Flood Illuminator e aqui acima é o sensor de proximidade. E esse aqui é o ALS, ó, onde fica gravado também o True Tone. Então a gente precisa dele. Então, quando se tem uma falha, geralmente, ó, oxidação, o flex não está lendo, o flex está rompido, certo? E tem que ser feito o swap desses componentes aqui. Esse componente aqui, a gente faz o swap dele, leva ele para outro flex, assim como o ALS, certo? A situação correta seria da imagem da direita. A gente vê, gravou, começou, né, a gravar, você vê que tem a auréola verde aí ao redor do rosto, indicando que está capturando a sua imagem, que está gravando, e por fim, configurando e testando o aparelho, certo? Então, você resolveu uma falha, que seja por Dot Projector, que seja por, como a imagem, falha de Flood Illuminator, tem que se ter uma imagem como na direita, que seria o indicado que estaria correto, certo? A gente vai aprofundar mais essas informações, esses detalhes, no treinamento. Vamos pegar as falhas, vou mostrar as falhas para vocês nas outras aulas e vamos estar resolvendo e gravando detalhadamente essas aulas para vocês, para que vocês consigam analisar e corrigir as principais falhas de Face ID e as falhas mais complexas que muita gente não fala. Então tem muita falha de Face ID que muita gente não faz, não trabalha. Como eu peguei um período inicial de Face ID, eu faço reparações de iPhones quando ainda nem existia o iPhone X com Face ID, então a gente pega essa sequência aí, tem muita informações, muita bronca, muitos defeitos que muito técnico ainda não pegou, até por aparecer pouco, são um pouco mais complexa. O Face dele também não se detalha apenas pela reparação dos componentes, um TrueDep, um flex auricular. Tem-se a parte da placa. A placa possa ser que não esteja operando. A gente tem circuitos que fazem esse controle. Gera alimentações. Então a gente precisa, obviamente, fazer análise do mais simples. A gente começa a análise do mais simples até o mais complicado. Ah, levou queda, vamos ver se quebrou, se está desconectado, vamos testar os componentes, vamos ver qual é o erro que está apresentando. E assim a gente vai aprofundando, vamos fazer teste de alimentação, comunicação. Passo a passo do que aparecer. Já peguei Face ID que o defeito era na placa, por alimentação, por não ler o
componente, já peguei Face ID. A grande maioria, obviamente, é no próprio componente. Isso aí a gente não pode negar, que é 3DEP, que o Flex do Fluid. Então, assim, vamos abordar bastante conhecimento, muitos temas aí, muitas falhas, certo? À medida que vai aparecendo. Na minha bancada real, aparelhos reais, você sabe que aparelhos reais vêm de diversas maneiras. Vem um aparelho mexido, vem um aparelho que já tentaram consertar, vem um aparelho que já foi consertado e deu defeito novo, vem um aparelho que nunca deu defeito, vem um aparelho que vem com componente trocado, vem um aparelho molhado que faz com que danifique, então a gente tem que abordar um outro processo de reparação. Às vezes temos que trocar essa lente aqui, ó. Então, que ela trinca porque ela quebra, então já é um outro processo, tem que tomar cuidado com o alinhamento. É muitos detalhes que às vezes outros treinamentos não abordam, ou então você mesmo ainda não passou. Então vamos prosseguindo aqui. Aqui, pessoal, tem uma imagem bem interessante que pode guiar vocês já na análise do Face ID, certo? Quando você conecta lá no programa da JC o aparelho em questão, você já consegue analisar se ele está fazendo leituras dos componentes ou não. Já consegue ver se TrueDepth foi trocado, observando pelo conjunto da câmera frontal. Ou seja, aqui a gente tem a marcação, os seriais referentes. Aqui você vê que abaixo, em roxo, tem referente na câmera frontal, em vermelho, dot projector, em azul, sensor de proximidade, em verde, câmera infrared e laranja, o luz ambiente ou ALS. Então, vamos supor que tem uma falha de Face ID. Primeiro passo, não preciso nem abrir o aparelho. Cliente, qual é a sua senha? Informa a senha, conecto no computador, abro o programa da JC e já verifico aqui, ó. Já verifico câmera frontal. Se tiver trocado, observe que na direita aqui, ó, tá a marcação, na esquerda, perdão, e na direita a gente tem, ó, a mesma informação. Então, quando você é trocado, você já vê que a informação está em vermelho e a numeração está trocada. Então, se minha câmera frontal foi trocada, eu disse, opa, peraí, já tem coisa errada. Vamos abrir esse aparelho. Abrir esse aparelho, vou remover meu 3DEP e vou verificar. Se a câmera frontal só foi ela que foi trocada, que a gente pode vir, ó, verifica essa blindagem. Ó. Você vê que essa blindagem ela não tem marca nenhuma de ter sido cortada. Quando a gente vai trocar, geralmente particularmente, eu corto aqui, ó, com a retífica, levanto essa blindagem, essa marcação aqui, levanto, removo essa resina que tem aqui ao redor, removo a câmera frontal e ponho a outra nova. Depois eu baixo essa blindagem e com a solda de ponta, eu tento fazer essa soldagem aqui, ó. Se não der certo, eu pego um metal que já vem junto com a solda de ponta, tiro um pedaço dele, coloco aqui, faço a solda e faço essa junção para que prenda. Então já removo. Tem a câmera frontal trocada. O programa já me informou que não é o mesmo serial, então eu já desmonto, já tiro o dot projeto, o conjunto aqui do aparelho e já verifico se foi trocado. Se for o original, beleza. Então, se for original, no caso aqui é a blindagem, né? Se a blindagem não foi cortada, então já vou levantar o que? Posso? Então, foi trocado. Essa câmera frontal danificou e em algum lugar trocaram o conjunto completo porque não quiser ter trabalho ou então não tinha habilidade, né, para fazer essa troca aqui só da câmera frontal. Então trocaram o conjunto inteiro, fazendo com que não funcione no Face ID. Ou então por um motivo que quebrou, de queda, danificou tudo, todo o conjunto e para voltar a funcionar câmeras, trocaram o conjunto, colocaram o conjunto. Então aí você vai perguntar ao seu cliente, ó, já trocou essa câmera frontal alguma vez? Então vai trocar ideia com ele, vai tentar absorver esse conhecimento para então tentar fazer esse reparo. Não adianta ficar batendo cabeça sem antes fazer essas verificações, certo? Outro detalhe importante é se você tem o serial. Por alguns motivos eu tenho detalhadamente esse material informando para vocês. Às vezes você vai ter aqui o Lattice, pessoal. O Lattice é o Dot Projector. Então você vê que aqui não tem os nomes, ó. Não sei a câmera frontal, você tem Lattice, ó, que seria referente ao Dot Projector. Então você pode ter aqui, ó, X. Às vezes não está reconhecendo, não tem numeração nenhuma, nem do Dot Projector, nem da câmera infrared aqui, ó. Então é importante você saber se está lendo, dependendo do aparelho que você pegou, o cara fez o software sem estar conectado, não e não grava, porque não está conectado, fez o software, não grava o serial. Se não grava o serial, você não vai ter o funcionamento de um determinado periférico como esse. Então, tem que ficar atento. Já faz essa análise aqui. Opa,
tá tudo zero, tá X, tá tudo X, tá só o tracinho, então já começa a mapear o defeito por essas informações, para não ficar quebrando cabeça, tentando resolver algo que não daria certo, certo? Então, é bem bacana. Sempre ficar atento a esses mínimos detalhes. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, vou passar para vocês aqui. Antes disso, eu vou mostrar aqui um. Eu estava aqui com o do 14 para Max aberto, agora eu não sei o que eu coloquei, o Doc Projeto. Doc Projeto. Depois eu. Isso vai estar tudo adicionado lá no treinamento. Vou passar aqui, ó. Então, ó, vou abrir aqui mais uma imagem. Deixa eu só selecionar aqui. A análise, pessoal, você sempre tem que fazer, como eu falei para vocês, do mais simples até a abordagem mais complexa, digamos assim. Pois às vezes você deixa passar algo simples e fica quebrando cabeça, se batendo, tentando resolver por um meio mais complexo. Aqui a gente tem, ó, essa imagem mostra uma exemplificação dos pontos, dos 30 mil pontos, ou como é que o Dot Projeto joga espalhado esses 30 mil pontos, formando essa imagem, ó, 3D. Tá tão avançado hoje que você com máscara ele consegue detalhar ainda melhor seu rosto, pegando pontos mais detalhados do seu rosto, do olho, para que você consiga, não só com máscara, com óculos, tá desbloqueando. Então ele vem avançando ao longo do tempo. Se a gente pegar os primeiros Face ID, eles não têm a mesma, como é que eu posso falar para vocês? A mesma tecnologia que se tem hoje de detalhamento. Você não consegue no iPhone X gravar você estando com máscara. No iPhone 14 Pro Max você consegue, estando com óculos. O meu é um 13 Pro Max, às vezes eu consigo desbloquear o de capacete apenas. O de capacete. Então, assim, você vê que é uma tecnologia mais avançada. Isso é bom, porque quanto mais detalhes ele consegue captar e formar do seu rosto, maior é a segurança. Eu já vi aparelhos iPhone X desbloquear com dois irmãos e nem gêmeos eles são. Tem a diferença de idade aí de uns 3 anos de um para o outro e desbloqueava. Um desbloqueava, foi até inusitado, que um dos caras era meu aluno e o outro era o irmão dele. Ele, pô, eu gravei meu Face ID e tá desbloqueando no do meu irmão. Eu, cara, não tem como, não tem como. Ele mostrou para mim. Então, hoje em dia, quando você tem esses aparelhos, a tecnologia deles, do Face ID, vai melhorando. À medida que vai melhorando, vai ficando mais detalhado. Então, vai se tornando mais complexo. Então, não vai estar acontecendo falhas como essa. A própria Apple, eles investem bastante nesse conceito de segurança de iCloud, de aparelhos roubados, de Face ID. Então eles investem muito para que se tenha uma qualidade na segurança, certo? Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula até aqui. Espero que acompanhe as outras. E é isso. Vai ter muita coisa prática aí para vocês estarem absorvendo, muito material, PDF. Espero que vocês estudem com carinho. E muito obrigado.